Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui, como prometido, dando continuidade, ao conteúdo da nossa revisão, os conteúdos que foram vistos, durante as nossas aulas presenciais, mas devido a esse período de quarentena, para que a gente mantenha o contato e até mesmo o conteúdo um pouco mais fresco na mente, a gente vai estar revisando tópico a tópico, seguindo, é claro, o cronograma e lembrando que todo esse material também já está disponível para vocês no Siga A, beleza? Então, o tópico da aula de hoje, como está descrito aqui, é população e amostra, né? A gente falou um pouco sobre população e amostra, mas de maneira bastante superficial na aula passada. E nessa aula a gente vai aprofundar mais um pouco o tema, tá bom? Então, na estatística, trabalhamos com dados, os quais podem ser obtidos por meio de amostra de população em estudo. O que significa dizer isso? Significa que, na maioria das vezes, na maioria dos estudos estatísticos, quando se vai fazer uma pesquisa, a gente não vai utilizar toda a população. E é importante a gente salientar que quando eu falo de população, eu não estou falando restritamente de pessoas. População é o objeto de estudo que você está registrando, coletando informações. Por exemplo, a população para um gerente de produção, por exemplo, de uma indústria, é os produtos que estão sendo produzidos. Tá? Para uma dona de casa, por exemplo, que está cozinhando um feijão, um arroz, é aquela panela que de repente ela precisa saber o tempero, se já está no ponto certo, ela vai lá, coleta um pouco desse alimento para perceber o que está acontecendo com o todo. Então a população seria toda a receita que está no fogo e a colherzinha que a dona de casa pega é a amostra. Então a estatística ela trabalha muito mais com a amostra por conta da impossibilidade temporal ou até mesmo, imagina, por exemplo, uma indústria de automóveis ter que testar todos os carros. Então, todos os carros já teriam, de certa forma, um gasto, nas suas peças. Então, é selecionado uma amostra para que possa ser feita a análise, desse lote que está sendo produzido naquele determinado momento. Então, só que acontece o seguinte, essa amostra ela não é feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Tá? Essa amostra ela tem alguns processos para ser efetuados, os quais a gente vai mostrar na aula de hoje. Tá bom? Então, vamos definir, o que é população. População é o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum. Nesse caso, denominamos população estatística ou universo estatístico. Então aqui a gente coloca a palavra entes, porque não necessariamente são pessoas. Podem ser objetos que estão sendo avaliados, Pode ser situações, por exemplo, dos quartos de um determinado hotel, o conforto, a questão da disponibilidade, da limpeza, enfim. Então, tudo que está sendo analisado e que está sendo coletado informações é esse ente portador de pelo menos uma característica comum. O que significa dizer? Se eu estou interessado em pesquisar sobre os quartos de hotéis, qual a característica comum? Todos eles são quartos de hotel. Se eu estou interessado, por exemplo, de fazer uma pesquisa com os alunos do IFAL, então a característica comum dessa população é que são alunos do IFAL. Então eu procuro uma população com a característica comum do meu interesse, a depender de qual é o objetivo da minha pesquisa. Beleza? Então, em algumas situações você pode encontrar como sendo universo estatístico, mas na maioria das vezes você vai encontrar o nome população estatística ou simplesmente população. Beleza? Então, essa é a definição básica de população. E o que é uma amostra? Qual é a definição?
é um subconjunto finito de uma população. A amostra é usada na maioria das vezes por impossibilidade ou inviabilidade econômica ou temporal, como eu mencionei agora há pouco. Mas o que significa dizer que a amostra é um subconjunto finito? Significa que a amostra é uma parte daquele conjunto. Porque se você parar para pensar, a população também é um conjunto. Porque eu vou pegar determinado entes com uma característica comum. Então, eu estou montando um conjunto com aquelas características. E a partir daquele conjunto, por questões temporais, ou inviabilidade econômica, ou impossibilidade mesmo, eu vou pegar só uma parcela que representa aquele todo, tá bom? Então, isso é a amostra, o subconjunto selecionado para coletar os dados. Tá bom, pessoal? Agora, nessa figura aqui que eu trouxe para vocês, é mais ou menos o processo, né, que a estatística lida para chegar a conclusões em relação à sua pesquisa. Por exemplo, então aqui eu tenho esse círculo maior que representa a população, ou seja, o conjunto geral de pessoas que estão sendo pesquisadas. Só que como tem um número muito grande, eu vou selecionar algumas amostras e vou consultar essas amostras. A partir dessas amostras é que eu vou aplicar a estatística nessas amostras. Como assim? Por exemplo, eu vou calcular as medidas de posição central, que seriam as médias. Eu vou calcular o desvio padrão, a variância, as correlações. E vou analisar esses dados estatísticos para chegar à conclusão para o todo. Então, veja que eu não faço a análise da população. Eu analiso as amostras, aplico as técnicas estatísticas e essa análise, a partir desses dados estatísticos, ela serve para o todo e não simplesmente só para a amostra. Então, essa é a grande vantagem da estatística. Ela não precisa necessariamente consultar toda a população para chegar a determinada conclusão, que é o objetivo, como mencionamos na aula passada, da estatística. A estatística ela parte de medidas, de métodos, para que possa chegar à conclusão sobre o todo, só que analisando partes desse todo. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam. Apesar da análise dos dados serem coletados apenas nas amostras, mas o levantamento estatístico e a conclusão que chegamos a partir desse levantamento, ela vale para toda a população estatística. Tá bom, pessoal? Agora, quais são os tipos de amostras que a gente pode selecionar? Como assim, professor? Tipos de amostra? É como se dá essa coleta dessa amostra. Então, existem algumas formas que a gente vai apresentar aqui, né? Que é conhecido como técnicas de amostragem. Ela é bastante usada em nossa vida diária, por exemplo, para verificar o tempero de alimento em preparação. Podemos provar observando uma pequena porção deste alimento e escolhemos uma amostra para representar o todo. Então, a amostragem é a maneira que eu vou utilizar para coletar essa amostra. E depois que eu já tiver com a amostra pronta, eu vou coletar os dados, tá bom? Então, a amostragem é uma etapa anterior à coleta de dados. Então, quais são os tipos que iremos ver nessa aula? Primeiro, a amostragem casual ou aleatória simples, a amostragem proporcional estratificada e ainda a amostragem sistemática. Tá? É claro que existem outras técnicas de amostragem, mas a grande maioria deriva dessas que aqui já estão postas. Tá bom, pessoal? Então, vamos ao primeiro caso. O que seria uma amostragem casual ou aleatória simples? Então, aqui está a população
tá? São essas pessoas aqui, esse quadradinho que eu representei, pessoas, e eu vou retirando de maneira casual, ou seja, ao acaso, sem nenhum critério, simplesmente usando a probabilidade de cada pessoa ter a mesma probabilidade no caso de fazer parte dessa amostra. Só que eu não estou observando as características dessa população, nada. Eu simplesmente estou fazendo um sorteio, digamos assim. Então eu estou escolhendo ao acaso. Por isso que o nome é amostragem casual, tá bom? E aí, a definição é a técnica de amostragem onde todos os elementos que compõem esse universo estatístico, essa população estatística, e estão descritos no marco amostral, têm idêntica probabilidade de serem selecionados para a amostra. Então, todos têm a mesma chance, independente da cor da pele, independente de qual a maneira que vive, qual a classe social, enfim. Então, todos têm a mesma probabilidade de fazerem parte da minha amostra. Então, não estou preocupado com as características, apenas que eles tenham a mesma probabilidade de fazerem parte, tá bom? Então, eu escolho ao acaso. Por exemplo, numa sala de aula, quando o professor quer escolher um aluno ao acaso para fazer determinada questão ou para fazer uma pergunta, então ele escolhe de maneira casual, sem nenhum critério, tá? Então, faz um sorteio para uma questão de uma rifa. Então, essa é uma amostragem aleatória, tá bom? Só que tem também a amostragem proporcional e estratificada. O que significa dizer proporcional e estratificada? Significa dizer que nesse caso dessa amostragem, a gente vai, de certa forma, observar a característica daquela população. Então, não vamos dar pesos iguais de probabilidade para todos os elementos. Vai depender de qual a composição dessa população. Por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem 6 dessa corzinha mais escura, temos 3 desse amarelinho e 3 brancos, né? Então, perceba que a proporção, por isso que o nome é amostragem proporcional, né? Perceba que a proporção maior é dessa corzinha aqui preta. Então, significa que na minha amostra, se eu estiver fazendo uma amostragem proporcional estratificada, significa dizer que na minha amostra eu vou ter mais pessoas dessa cor aqui, tá bom? Da mesma maneira, como aqui tem uma quantidade menor, que também é igual à quantidade desse amarelinho ou cinza aqui, eu estou um pouco daltônico, né? Então, essa corzinha aqui cinza, então veja que tem 3 na população e aqui também tem 3. Então, eu selecionei a mesma quantidade, porque a proporção é igual. Então, eu vou estar preocupado na proporção de cada extrato. E o que é extrato? Vai depender da característica que você está querendo separar. Por exemplo, eu posso fazer extratos sociais, extratos de grau de instrução, de cor de pele, de questão de questão financeira, né? De qual o filme preferido. Então eu vou fazer os extratos conforme o interesse da minha pesquisa. Então é importante a gente categorizar, vamos colocar assim, categorizar a população e, encontrando essa proporção, a gente pode selecionar a quantidade proporcional. Veja que aqui, com 3 do branco, eu só selecionei 1. Como do pretinho aqui a gente tem 6, eu selecionei 2. E do cinzazinho, eu selecionei 1. Então,
eu estou seguindo a proporção de cada 3, eu escolho 1, tá? Então, veja que a gente consegue fazer isso independente de qual seja a característica. O importante é eu conseguir encontrar essa proporção. Então, vamos ver a definição. Ó. Esta técnica pertence à família de amostras probabilísticas e consiste em dividir toda a população ou objeto de estudo em diferentes subgrupos, né? Ou estratos diferentes, que no caso aqui a gente está separando por cor, né? De maneira que um indivíduo pode fazer parte de um único extrato ou camada. Então, a gente não pode separar de maneira que o indivíduo 2 aqui ele faça parte tanto do primeiro extrato como desse extrato aqui do meio. Então eu tenho que separar a característica, ela tem que ser uma característica única. Não pode haver duplicidade na característica, tá bom? Ou a pessoa tem uma classe social A ou B, então eu já estou bem delimitando os estratos da pessoa. Então essa característica ela tem que ser em um extrato único, tá bom? Vamos ver um exemplo prático dessa situação. Suponha um hotel com 84 funcionários, em que 25 pessoas são do sexo feminino e 59 restantes são do sexo masculino. Queremos fazer o quê? Uma amostra proporcional e estratificada com 10 pessoas. Então veja que a minha amostra que eu estou querendo é 10 pessoas. Então o que eu devo fazer? Eu devo saber qual é a proporção de cada extrato, que no caso aqui é o sexo masculino e feminino. Então como é que eu encontro a proporção? Ou o percentual, se quiser. Lembra no primeiro período, como a gente viu, que é o seguinte: a gente vai pegar a quantidade de pessoas do determinado extrato, no caso aqui, do sexo feminino. Eu tenho 25 pessoas. Então eu vou pegar essas 25 pessoas e vou dividir pelo total. Quando eu faço essa divisão, eu encontro a proporção do sexo feminino. De maneira análoga, eu faço também com do sexo masculino. Então eu tenho 59 do sexo masculino dividido pelo total de funcionários, e aí eu encontro a proporção do sexo masculino. Encontrando a proporção, a gente viu lá no primeiro período que a proporção ou toda a fração, ela também é um percentual. Então eu consigo fazer essa divisão e calcular a porcentagem que eu quero de cada pessoa. Deixa eu mostrar aqui a tabelinha como ficou. Veja só, a proporção do sexo masculino, 59 por 84, é aproximadamente 0,7 ou 0,70, que equivale a 70%. 25 por 84, que é o extrato de mulher, deu aproximadamente 0,30. Você pode conferir, é só efetuar a divisão. 25 dividido por 84 vai dar aproximadamente 0,30. Significa dizer que da minha amostra, 70% vai ser homens e 30% vai ser mulheres. Então eu tenho que seguir essa proporção, porque a minha população tem essa característica. Então eu não posso fugir dessa regra. Então nesse caso, como a gente está querendo 10 pessoas, significa dizer que serão 7 homens, ou seja, 0,7 vezes 10, que dá 7. Então aqui eu estou calculando 70% de 10, que é 7. E no caso de mulheres, é 30% de 10, que é 3. Desculpa. Tá bom, pessoal? Então 30% de 10 é 3. Se fosse 20,
essa proporção teria que continuar a mesma. Significaria dizer que eu teria que pegar 14, perdão, e 6 mulheres, porque eu estou dobrando, como eu estou querendo 20 pessoas, então a proporção ela continua a mesma, mas a quantidade de elementos vai ser dobrada, tá bom? Então nesse caso, a gente tem que seguir a proporção do extrato, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, dá uma olhadinha nos exercícios que temos e aí você pode deixar a sua dúvida que a gente comenta assim que possível. A amostragem sistemática pode ser feita quando os elementos da população já estão ordenados e não há necessidade de construir um sistema de referência. Ou seja, em uma linha de produção, a pessoa pode determinar, por exemplo, a cada meia hora ela retirar um produto para verificar a qualidade e como é que está, ou seja, para colocar aquele produto na sua amostra. Ou seja, já existe um sistema ordenado, que é a linha de produção, e a partir dessa linha de produção ele vai criar um sistema. A cada meia hora, cada uma hora eu vou selecionar um elemento para poder analisar. Então isso é uma amostragem sistemática. Para que essa amostragem seja feita, é necessário que já exista um ordenamento dos elementos, tá bom? Então, dá para vocês perceberem que a única amostragem que requer um pouco de cálculo, pelo menos na hora de separar, é a amostragem proporcional e estratificada, né? Então, será essa que vai estar nos nossos exercícios. Agora, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Perceba o seguinte: a estatística ela é responsável para chegar à conclusão do todo partindo de uma amostra. Só que essa conclusão se refere a quê? O que é que eu estou tratando? Essa pergunta, o que, a que, quem, é o que a gente chama de variável. Então, a variável é o objeto de estudo, é o que eu estou interessado em coletar, em investigar, tá bom? Então, a variável é convencionalmente o conjunto de resultados possível de um fenômeno. O que significa dizer? Ora, eu estou interessado, por exemplo, na cor da pele dos alunos de uma determinada escola. Então, a minha variável é a cor da pele. Só que esse conjunto, ou seja, as cores possíveis, é o que compõe a minha variável, tá? Então, a variável é sempre o objeto de interesse que você está querendo analisar. Por exemplo, você está interessado em saber o grau de instrução de determinado setor na empresa. Então, a variável é esse grau de instrução. E as possibilidades? Ensino fundamental, ensino médio, completo, incompleto, ensino superior. Então, isso é a variável, tá? E então, nessa situação, a variável ela se divide em dois grandes grupos. A variável ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Vamos ver a diferença de cada um. Variável qualitativa é quando seus valores são expressos por atributo. Ou seja, exemplo, sexo, cor da pele, né? Cor dos olhos, o grau de instrução de uma pessoa. Isso é uma variável qualitativa, tá bom? Aqui eu coloquei como exemplo a cor da pele. Agora, a variável quantitativa é quando seus valores são expressos por números. Muito simples.
Então, a qualitativa expressa um atributo, uma qualidade, e uma quantitativa é expressa por números. Exemplo, a quantidade de pessoas, por exemplo, em uma indústria, né? Eu estou contando a quantidade de pessoas em uma indústria. Essa imagem aqui é basicamente para representar a quantidade, tá bom? Sei que é um quadro muito famoso. Agora, o que vem a ser a qualitativa nominal? Porque perceba o seguinte, a variável qualitativa ela se divide em duas, que é a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal. No caso da nominal, os valores representam atributos ou qualidades, mas não tem uma relação de ordem. Por exemplo, não tem uma hierarquia. Quando você tem, por exemplo, no exército, você tem lá o cargo que cada militar ocupa. Aí você já tem uma hierarquia. Então significa que ela não é uma qualitativa nominal, ela é uma qualitativa ordinal. Major, comandante, sargento, eu não sei bem ao certo como é as patentes, mas ela está tendo uma ordem de hierarquia. Outro exemplo de ordinal, por exemplo, quando você tem uma instrução mais elevada, por exemplo, a pessoa que concluiu o ensino fundamental, em relação ao grau de instrução, ela está no nível mais abaixo que a pessoa que concluiu o ensino médio. Então, o grau de instrução, ela também é uma qualitativa ordinal, porque, de certa forma, ela determina uma ordem além do atributo. Então, é um atributo você ter concluído o ensino médio? Sim, mas também tem uma ordem na questão da acadêmica, tá? Já, por exemplo, a cor da pele, o grupo sanguíneo, a raça, o sexo, ela não determina uma ordem, apenas um atributo. Exemplo, a pessoa que tem o sangue O positivo não é melhor nem pior do que a pessoa que tem o A negativo. Não existe uma ordem, apenas um atributo, uma característica da pessoa. Tá bom? E aí, a quantitativa também se divide em duas, que é a quantitativa contínua, quando seus valores são medidos numa escala métrica e onde todos os valores fracionários são possíveis. Exemplo, altura, peso, temperatura. Então, de maneira geral, gente, quando uma variável quantitativa, a gente está querendo encontrar uma variável quantitativa, a gente tem que saber se a gente está medindo ou contando. Por exemplo, se eu estiver medindo alguma coisa, eu estou falando de uma variável quantitativa contínua. Agora, se eu estiver contando, com exceção do dinheiro, tá? Que o dinheiro ele pode assumir valores fracionários, mas quando eu estiver contando, a gente está falando de uma variável discreta. Por exemplo, a quantidade de filhos de uma família, o número de alunos de uma sala de aula, eu estou sempre contando. Outro exemplo, a temperatura em um ambiente. Essa temperatura você vai contar ou você vai medir? Você vai medir com um determinado instrumento. Então, ela é uma variável quantitativa contínua, tá bom? Então, a área de um lugar, a área você vai contar a área ou você vai medir a área? Então, se você vai medir a área, então é uma variável quantitativa contínua. Lembre-se, toda vez que uma variável puder assumir valores fracionados, ou seja, não necessariamente valores inteiros, a gente diz que ela é contínua. Quando ela só puder assumir valores inteiros, a gente diz que ela é discreta. A ideia de dizer medir ou contar é só uma maneira de você separar de maneira mais prática, tá bom? Tá, aqui a observação 5. De modo geral, as medições dão origem às variáveis contínuas e as contagens ou enumerações a variáveis discretas. Lembrando que, de maneira geral, não quer dizer que todas as situações serão assim. Eu falei o exemplo, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro a gente conta, mas ele é contínuo, porque eu posso assumir qualquer valor fracionado aí. Tá bom, pessoal? Então, resumindo essa parte de variável,
né? A variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Se ela for qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. E se ela for quantitativa, ela pode ser contínua ou discreta. Então, vou dar um último exemplo para a gente fechar. No caso, a quantidade de computadores de uma escola é uma variável quantitativa, contínua ou discreta? É uma variável quantitativa discreta, porque eu não tenho um computador e meio, eu tenho um ou dois ou três, então não tem pedaços de computadores, tá? Pelo menos ele não tem aquela função normal do computador, tá? Então, na aula de hoje, o que foi que a gente viu? Foi a situação das variáveis e das técnicas de amostragem. A primeira técnica de amostragem é a amostragem aleatória, simples, pode ser proporcional ou estratificada, que é a que a gente vai focar um pouco mais nos exercícios, vocês podem rever, e a amostragem sistemática. Tá? Vale lembrar que população é o todo e a amostra é só um subconjunto desse todo. Isso está interessado. Pessoal, eu agradeço, tá? Que vocês tiveram ver esse vídeo até aqui. Muito obrigado. E na próxima aula a gente dá continuidade com os próximos tópicos, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nessa quarentena aí, que possamos passar o quanto antes por essa situação para poder retomar a nossa vida normal, ter as nossas aulas, enfim, nos conectar de maneira normal no nosso dia a dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.